Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no quadro Sala de Aula Conteúdos, o espaço onde nós discutimos instalações elétricas da vida real e traçamos a melhor solução da sua instalação, analisando sempre a tríade técnica, custos e aplicações. Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre tensão elétrica. Eu acho que esse é um conceito muito assim. Nós estamos muito acostumados com tensão elétrica, falar sobre isso o tempo inteiro, né? Mas no fundo, eu acho que as pessoas têm muita confusão quando vai explicar o que é a tensão elétrica. Eu acho que a maioria das pessoas meio que sim, ficam meio que embananadas, vamos dizer assim, na hora de explicar de fato o que é isso. E eu acho que isso é um problema lá da base conceitual, porque realmente não é uma coisa fácil de você entender. Então eu vou procurar trazer nessa aula aqui a essência da tensão elétrica. Procurar trazer aqui o beabá realmente, sabe? Lá de onde tudo começou. Porque se eu trazer aqui de fato tensão elétrica é isso, não vai adiantar nada, porque eu preciso explicar, é uma construção de conceitos, vamos dizer assim. É conceito em cima de conceito para chegar até na tensão, beleza? Então vamos lá. Então, vamos fazer primeiramente uma breve revisão de alguns conceitos mais matemáticos e fundamentais, para depois a gente partir para a eletricidade em si. Então, vamos lá. Então, olha só. Primeiro, vamos relembrar aqui que existem duas grandezas físicas diferentes, que é a vetorial e a outra é a grandeza escalar. Qual que é, né, a diferença entre cada uma delas? A grandeza vetorial, ela possui módulo, direção e sentido, ok? A grandeza escalar, ela só tem uma intensidade, ela tem seria só um módulo, vamos dizer assim. Então, por exemplo, como assim, né? Se eu falar assim, qual que é a temperatura da sala? A temperatura da sala está 23 graus. Pronto, não tem dúvidas mais sobre isso, né? Esclareceu. Agora, se eu falar assim, como que eu chego até a casa do João? Daqui aonde eu tô, como é que eu faço para chegar lá na casa do João? Aí eu vou falar assim, no terceiro quarteirão você vira à direita. Ou então assim, não, nem isso, no terceiro quarteirão, né? A casa dele fica no terceiro quarteirão. Se eu não te der nenhuma indicação de direção, de sentido, você vai ficar, uai, como assim? Né? No terceiro quarteirão, para cima, para baixo, para frente, eu posso ir para qualquer um desses lados. Então, eu preciso de ter uma direção de sentido, eu preciso de ter mais informações para poder entender aquela coisa que a gente está falando. Então, a casa do João, você vai pegar a direção, por exemplo, horizontal, no sentido oeste, e vai virar no terceiro quarteirão. Aí sim fica mais esclarecedor. Então é assim com grandezas, por exemplo, que são vetoriais, direção, força, velocidade, tudo isso eu possuo direção, sentido e um módulo, né? O módulo é a mesma coisa assim que intensidade. Então olha só. Quando estamos falando sobre grandezas vetoriais, lá da matemática, da álgebra, você representa isso com uma setinha em cima da letra. Então, por exemplo, a força é um F, né, e tem uma seta em cima. Então, tá. Então, estamos claros quanto a isso. Próximo item. Derivada. Esse aqui é bom, hein? O que é uma derivada, gente? Já parou pra pensar nisso? Esses dias eu tava relembrando algumas coisas, fazendo umas revisões.
E eu comecei a pensar, gente, mas o que é derivada mesmo? O que significa? Ah, faz a derivada do tal. Ah, aceleração é a derivada da velocidade, por exemplo. Então, a velocidade é a derivada do espaço no tempo. Mas como assim? Né? Vamos relembrar aqui umas questões. O que é uma derivada? Ó, imagina que a gente tem aqui uma representação gráfica em um plano cartesiano 2D. E beleza, como tá aqui na figura, né? Então, a representação gráfica é esse traçado avermelhado aqui. Eu vou traçar uma reta secante em 2 pontos desse gráfico, que é essa reta verde aqui. E aí, calma que eu vou explicar a essência de tudo isso daqui. Eu já vou jogar isso aqui na prática, mas primeiro eu vou te explicar matematicamente falando. Então, eu vou traçar uma reta secante. Essa reta secante ela vai tocar em 2 pontos nesse meu gráfico. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou... o que seria, por exemplo, a velocidade média, né? Ela é a variação do meu espaço dividido pela variação do meu tempo, né? Então, quanto eu andei, se eu quiser saber a velocidade média dentro desse intervalo aqui, ó, dentro desse intervalo aqui, como é que eu faria para saber a velocidade média? Eu pego a variação do espaço dividido pela variação do meu tempo. Pronto, encontrei a velocidade média. Eu poderia pegar até o ponto inicial, até o ponto final, né? E aí eu ia... e essa reta secante, ela seria diferente, ela teria uma angulação diferente aqui. Enfim, é assim que se encontra a velocidade média. Mas qual que é o problema da velocidade média? Ela é uma velocidade que é justamente isso, ela é uma média de todas as velocidades que passaram, que ela passou, né, durante toda a sua trajetória. Então, quanto maior é esse intervalo, quanto maior vai ser essa minha taxa de variação aqui, ó, do tempo e do espaço, menos preciso em relação à velocidade real será, né? Que eu quero dizer com isso? Vamos lá, só para explicar mais uma vez, porque como eu não tenho aqui eu não tenho aqui a interação de vocês, eu sempre fico meio assim, se eu tô explicando bem ou não. Mas vamos lá. O que eu quero dizer aqui é um conceito de precisão. Quanto maior o meu intervalo dessa variação, menos preciso vai ser a minha velocidade em relação ao valor real dela em um ponto qualquer. Então, qual que é o problema disso? Se eu quiser saber qual que é a velocidade, eu estou dentro de um carro indo de um lado para outro, como é que eu vou saber a velocidade agora e não a média? Se eu tenho... nesse caso, o que eu preciso fazer é o contrário. Se quanto mais eu aumento o meu intervalo, a minha taxa de variação, menos precisão eu encontro, eu posso fazer o inverso. Eu posso diminuir o meu intervalo, a minha variação de tempo e espaço, e aumentar a minha precisão. Daí, eu consigo ter velocidades, por exemplo, instantâneas. O que é a velocidade instantânea? É a velocidade em um ponto específico X. Então, o que eu estou fazendo, gente, é só a lógica inversa. Se antes, para a velocidade média eu preciso de uma taxa de variação maior, para eu encontrar a velocidade instantânea, basta eu diminuir essa taxa de variação. Aí que começa a entrar aqui o conceito de reta tangente. Por quê? Quando eu diminuo aqui, ó, esse intervalo do delta t, do delta s, imagina, esse ponto ele tá indo aqui, ó, para a direção contrária, né? Ele tá chegando mais perto, ou então posso aumentar esse daqui, né?
aumentar esse ponto aqui, ó, quer dizer, diminuir esse intervalo nesse outro sentido aqui. Enfim, qualquer ponto que eu aproximar, o que me importa aqui é a variação, e o que importa aqui é que os pontos verdes estão se aproximando, né? Quando eu diminuo essa taxa de variação, de fato é isso que vai acontecer. Os pontos verdes vão se aproximar. Vão se aproximar até que ponto? Até o ponto deles serem um ponto só. Deles serem o mesmo ponto. E quando eles forem o mesmo ponto, essa reta ela vai deixar de ser uma reta secante e vai passar a ser uma reta tangente. Então, por isso que existe aqui, ó, reta tangente, reta secante e plano cartesiano, né? Eixo da ordenada e das abscissas e tal. Então, voltando, então tá. Então, eu vou estar aproximando os pontos para chegar na reta tangente. Reta tangente é que toca o gráfico em um ponto só. Mas, na realidade, isso nunca vai acontecer. Esses pontos nunca vão serem um só. Porque se isso acontecer, esse intervalo aqui vai ser igual a zero. Né? E se for igual a zero, também não quero. É complicado. Então, a minha intenção aqui é tender a zero. É chegar muito próximo de zero. Eu quero 0,0001, né? Isso já vai me dar uma precisão muito massa. Já vou conseguir encontrar realmente a velocidade instantânea e tal. E, gente, não estranhe, porque tudo na matemática é assim, sabe? Não sei o que, é infinito, dividido por zero não tem como. Então, a matemática, ela é assim. Então, você vai trabalhar com conceitos imaginativos, né? Que na vida real não tem como acontecer exatamente daquele jeito, mas a gente tende a gente vai tender esse intervalo aqui ao mínimo possível. E com isso eu vou ter a minha velocidade instantânea. Usei o exemplo da velocidade para explicar o que é essa derivada de fato. Mas você pode aplicar esse conceito aqui em várias outras coisas. E é justamente por isso que eu trouxe essa revisão aqui, porque a gente vai aplicar dentro do conceito de tensão elétrica. Então, sempre que você ouvir assim, ó, não sei o que é a derivada. É a derivada quando acontece isso. Você está aqui, ó. Sempre que eu faço uma derivada, eu estou dividindo a taxa de variação do elemento presente no eixo da ordenada. Quem que é o eixo da ordenada? O nosso famoso eixo Y, né? Na verdade, esse eixo aqui ele chama ordenada e não Y. O eixo da ordenada dividindo, né, a taxa de variação do elemento presente no eixo da ordenada pela taxa de variação do elemento do eixo das abscissas, do eixo da abscissa, né? Então, eu sempre vou estar dividindo uma taxa de variação do eixo da ordenada pela taxa de variação do eixo da abscissa. E essa combinação aqui, ó, da ordenada com a abscissa, aí vai depender de cada aplicação e tem que fazer sentido, né? No caso aqui de velocidade, o conceito de velocidade é o espaço dividido pelo tempo. Isso é igual a velocidade. E aí aqui a gente está avançando nesse conceito para encontrar a velocidade instantânea. Então, a derivada, no final das contas, por essência, ela é um limite. Aí tem como você desenvolver isso aqui, não é difícil. Só que assim, existem... depois, lá na faculdade, a gente aprende várias regrinhas de derivação. Para não ficar muito complicado ficar resolvendo esse limite o tempo inteiro. E aí o pessoal começou a perceber que existia um certo padrão quando aparecia aquilo na equação. Eu já sei que o resultado disso vai ser isso. Aí eles determinaram todas aquelas regras lá. Mas você está fazendo um limite. Saiba disso. Sempre que você faz uma derivada, você está fazendo exatamente esse limite.
Então, não só, né, a taxa de variação da ordenada pela taxa de variação da abscissa, como você está tendendo a taxa de variação da abscissa a zero, ok? Ó, a taxa de variação é sempre os dois pontos da reta secante sobre o gráfico e o resultado disso será sempre a reta tangente. Quando eu tendo a zero a variação do elemento da abscissa, que é o que eu acabei de falar. Então, você precisa dividir esses dois, né? A taxa da ordenada pela taxa da abscissa e tender a abscissa a zero. Aí, pronto, você está fazendo uma derivada. Eu queria muito que vocês fizessem um esforço, né, para poder entender isso aqui de essência a ponto de achar simples, tá? E porque é isso, você tá fazendo uma derivada, você tá só dividindo uma coisa pela outra e tendendo a outra a zero. E aí, o que significa isso na prática é que você tá aproximando elas, né? Você tá tentando achar um intervalo muito pequenininho entre elas. Então, sempre que eu faço essa jogada matemática, eu consigo encontrar os valores instantâneos daquilo que eu estou analisando. Então, isso vai ser aplicado em outros elementos aí da natureza. Ah, e tem uma coisa aqui, ó. Quando eu comecei a estudar derivada e tal, eu ficava muito confusa nesse ponto aqui, ó. Da reta tangente e o que é, né, essa reta tangente. Lá do nossa geometria básica, a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, é sempre isso, cateto oposto. Vamos voltar aqui no nosso gráfico. Ó, se eu traçar aqui, ó, um triângulo retângulo imaginário, né? Então, eu venho até aqui e sobe aqui. Então, aqui está o meu ângulo reto. A tangente desse triângulo aqui, nesse ângulo aqui, ó, é o cateto oposto, que é nada mais é do que o meu taxa de variação S, dividido pelo meu cateto adjacente, que nada mais é do que o meu tempo aqui, ó. Né? Então, eu pegando esse lado do triângulo, dividindo por esse. Isso daqui também é... com isso daqui, ó, eu vou encontrar um número, né? Encontrar um número qualquer, 7,45, 49,5, qualquer coisa, eu vou encontrar um número. Esse número representa um ângulo. Aí é que tá, que a gente volta lá no conceito de cosseno, seno e tangente. Então, sempre que você divide, faz essa jogada dessas divisões nesse triângulo retângulo aqui, ó, você vai encontrar um número ali, como se ele fosse um código. É um número dessa divisão, só que esse número sempre vai representar um ângulo X. E aí, construiu aquela tabela que eu trouxe aqui também para mostrar para vocês, que é a tabela do seno, cosseno e tangente. Então, aqui, ó. A derivada, além dela ser tudo isso que eu falei, que é você dividir a taxa de variação e tal, ela também representa, esse mesmo número encontrado, representa o número lá da tangente. E esse número da tangente representa o ângulo. Então, de praxe aí, de graça, você também acaba encontrando o ângulo dessa reta tangente. Que é o que eu falei, ó. Então, o número que vai chegar no final da conta significa duas coisas, que é o quê? O valor instantâneo da função naquele ponto de análise e o ângulo da reta tangente naquele ponto. Então, sempre que você ouvir assim, a derivada é o ângulo da reta tangente, é isso, né? Derivada é a mesma coisa que a tangente naquele ponto lá do ângulo. Aí o pessoal define muito desse jeito e eu acho muito confuso explicar desse jeito. Então, para deixar claro que para você, o que importa pra gente aqui não é o ângulo, embora você tenha ele, né? Se for necessário você usa ele em alguma coisa, ótimo, você usa. Mas o que importa pra gente aqui é o número, que esse número significa o valor instantâneo de alguma coisa, certo? Ó, lembre-se que todos os ângulos, seno, cosseno e tangente, representam um número. Ó, ficou errado aqui, gente, me desculpe. Esse número é o resultado da divisão dos lados do triângulo retângulo. Aqui, ó.
que é essa tabela aqui? É a tabela do seno, cosseno e tangente. Lembra, eu dividi um lado pelo outro, por exemplo, o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Eu dividi o cateto oposto pela hipotenusa. Se tiver nesse ângulo aqui, ó, vai dar esse resultado. Aí o que eu faço muito é o contrário, é eu encontrar esse número para saber que ângulo que é aquele. Então, essa daqui que é, de fato, a essência, né, do seno, cosseno e tangente. Então, no caso, a gente tá falando só de tangente, a gente sempre vai olhar para essa terceira coluna aqui, ó. Então, eu dividi um número pelo outro aqui, ela vem até 90, só que no caso de seno, cosseno e tangente, esse número ele começa a se repetir. Do tangente, não, ele vai embora. No caso, o tangente de 90 graus não existe, mas ele continua. Você vê 91, vai dar um número, e ele sempre vai crescendo, né? Claro que ele também pode chegar no ponto ali, ele pode descer, se for um ângulo negativo. Mas, enfim, é isso daqui. Aí, esse número aqui, ó, que você chegou, né? 1,73, 14,3. Ele representa esse ângulo aqui, 86 graus. Mas ele também representa um valor instantâneo de alguma coisa. Fechou? Agora, sim, vamos entrar aqui no nosso conceito de eletricidade. Vamos relembrar aqui os conceitos lá da eletrostática, que é força elétrica, energia potencial elétrica, campo elétrico e potencial elétrico. Tudo isso para chegar no conceito de tensão elétrica. Olha só, não dá para eu chegar que simplesmente falar tensão elétrica é isso, senão vai ser mais do mesmo, né? O que todo mundo faz é isso aí, afinal de contas. Então, vamos lá. Força elétrica foi definida por Coulomb lá no século XVIII, se eu não me engano, em 1775. Foi quando Coulomb fez o experimento da balança de torção e ele comprovou que a força elétrica, você pode calcular ela através dessa fórmula aqui. Ele criou essa fórmula. Só que assim, gente, se você pegar ali a mecânica clássica, né, de força gravitacional, você vai ver que é muito próximo disso daqui. A fórmula é quase que idêntica. Só que ao invés de você ter carga elétrica, você tem massa. Entendeu? Então, você tem aqui, se você tem essa ideia da distância, ao invés de colocar carga, você tem massa. E você também tem uma constante eletrostática do meio. Então, assim, eu acredito que ele reproduziu, ele conseguiu provar que na eletricidade também funciona da mesma forma que as forças gravitacionais. E uma forma muito boa de você compreender esses conceitos, pelo menos para mim, isso me ajuda muito, é fazer assimilar com os conceitos de energia potencial gravitacional, de força gravitacional. É muito mais palpável, dá para entender muito mais fácil quando você faz essas associações. Então, ok. Então, olha bem para essas fórmulas, né? A força elétrica, a constante eletrostática multiplicado pela carga Q. Essa carga Q maiúsculo é o quê? A carga fonte, a carga principal. Aqui tá a maior, vamos dizer assim, tem mais carga, mais forte, enfim. E a carga Qzinha é uma carguinha de prova, que eu vou colocar ela ali para fazer um experimento, ver o que vai acontecer com essa carga. Beleza. D é a distância entre as duas cargas. Tá a 50 centímetros, tá a 1 centímetro. A unidade de medida no sistema internacional é metro, só que aí você pode usar aquelas milímetros, né? Porque vai ser muito pequeno em alguns casos a distância entre essas cargas. E a constante do meio, né? Que dependendo do meio que você coloca, essa força ela atua de uma forma diferente. Se colocar ela, sei lá, dentro da água, vai atuar de um jeito. Colocar ela no ar, onde a gente tá, vai ser de outro jeito. No vácuo, vai ser de outro jeito. Então, essa constante eletrostática aqui, ela varia de acordo com o meio que ela tá. Aí,
Olha só, a energia potencial elétrica, ela é quase a mesma coisa, é muito igual às fórmulas, né? Só que aqui eu tenho o quadrado da distância e aqui eu não tenho o quadrado da distância. E assim eu calculo energia potencial elétrica. Só que, assim, gente, são coisas diferentes, tá? Energia potencial é uma coisa diferente da força elétrica, mesmo que as fórmulas sejam muito parecidas. Como que eu posso entender energia potencial elétrica? É aquela coisa, né? Quando você tem uma força atuando sobre alguma coisa e você coloca um outro elemento ali para interagir com essa força, esse elemento, ele vai ter alguma reação. Ele vai, não sei, provavelmente vai se movimentar. Aí você começa a entrar ali, né? Movimento seria o quê? Seria energia cinética, mas para ele, quando você coloca, por exemplo, tem um corpo aqui atuando, vamos supor, o planeta Terra, aí ele vai ter uma força gravitacional, ele vai atuar, né, em todo esse campo que está ao redor dele. Então, se você colocar alguma outra massa aqui na região que ela está atuando, essa massa aqui, que seria a minha carga de prova, minha carga teste, vamos supor, a minha massa teste, essa massa, antes dela se movimentar, se eu ficar segurando ela, forçando ela a segurar, ela vai estar armazenando energia potencial. É a mesma coisa da bola ali, ó, como se eu estivesse comprimindo, segurando ela aqui, ó. Quando essa minha coisa que está segurando sai, esse negócio, ele vai embora, ou seja, ele transforma toda essa energia potencial, que é a energia armazenada, e ela transforma isso em energia cinética, uma transformação de energia, certo? Então, a energia potencial elétrica é exatamente do mesmo jeito. Você tem aqui uma carga atuando, uma força elétrica atuando, vai jogar uma carga de prova ali dentro. Você pode ter energia potencial elétrica em vários pontos daquele mapa. Então, se chegar uma carga prova aqui, ela vai armazenar uma energia potencial aqui. Então, a forma de entender isso é desse jeito mesmo, imaginando que eu estou segurando a carguinha aqui, ó. Depois eu solto e ela vai se movimentar. Então, ok. Campo elétrico e potencial elétrico. Agora aqui que eu acho que começa a ficar mais confuso as coisas. Gente, tudo começa com o fato de que da natureza do elemento, né? Da mesma forma ali da força gravitacional. O campo, como é que funciona esse negócio, né? Tipo assim, os planetas e tal, os elementos que estão aí no espaço, só deles estarem ali, por natureza, eles vão estar emitindo uma força, de alguma forma, de alguma natureza. No caso do planeta Terra, né, ele emite uma força gravitacional. No caso de uma carga elétrica, uma força elétrica. Então, dependendo da distância que eu estiver analisando, então, vamos supor, a carga está aqui e eu estou analisando um ponto aqui, ó, bem longe, né, na carga em si. Essa carga, naturalmente, ela vai acontecer alguma coisa em volta dela, mesmo que eu não tenha nenhuma massa, né? É muito doido, é uma natureza diferente mesmo. Então, como ele vai ter alguma influência na região, na sua proximidade, eu vou começar a estudar essa região. E eu posso, inclusive, mapeá-la. Posso mapear. Através de quê? Eu posso mapear, por exemplo, energia potencial gravitacional. É uma forma de você mapear essa região que está sofrendo uma influência daquela força. Então, a energia potencial nesse ponto é isso, nesse ponto é aquilo, nesse ponto é isso. Então, enfim. E eu também posso mapear isso através do quê? Do campo elétrico e do potencial elétrico. Então, campo e potencial nada mais é do que formas que você tem de mapear essa região. Aí, nesse caso aqui, já é uma coisa mais teórica mesmo, uma coisa abstrata. O que existe, na verdade, é essa força atuando, e aí os corpos vão se comportar de algumas formas. Então, o que seria esse campo elétrico e qual que é a diferença com potencial? O campo
eu vou definir ele, eu vou pegar a minha força e vou dividir pela carga pontual. Por quê? Porque esse meu campo, eu quero estudar o campo que aquela cargona gerou. Independente se eu estou colocando outros elementos, outras cargas de prova aqui ou não. Ou seja, a minha região de influência da minha carga principal, ela não depende da minha carguinha de prova pequena de estudo. Ela depende só de quem? Da minha carga fonte, né? Da minha carga principal. Justamente porque eu estou analisando a região em volta dela. Ela não vai depender. Eu posso colocar qualquer carguinha aqui. Então, é isso. Então, o campo, ele vai pegar força e vai dividir pela carga de prova para justamente anular ela aqui nessa fórmula. Quando eu divido isso daqui, porque eu anulo os Qs, então eu fico só com isso daqui, ó. Constante eletrostática, a minha carga principal, minha carga fonte, dividido pela distância. É uma forma que eu tenho de mapear esse campo. E tudo isso daqui é uma grandeza vetorial, hein? É uma grandeza vetorial. Então, se você pegar aqui essas unidades de medida e começar a cancelar uma coisa com a outra, né? Porque tem todas as unidades de medida aqui e tal. Você jogar aqui nessa equação, você vai chegar nesse resultado aqui, ó. Newton por Coulomb, através dessa daqui, ó. Pegou essa fórmula, né? Dividiu por Qzinho, vai dar Newton por Coulomb. Depois eu explico esse volt por metro. Beleza. Agora, o potencial elétrico, ele vem, da mesma forma que o campo elétrico, ele vem da força, né, ele deriva da fórmula da força, o potencial, ele deriva da fórmula da energia potencial. Então, eu vou pegar o potencial e fazer a mesma coisa, vou dividir por quê? Porque eu não quero essa influência aqui, ó, da carga de prova, eu quero saber só a minha carga fonte. E aí, e pronto, né? Eles serão anulados, eu vou chegar nessa fórmula aqui, ó. Que também, olha só, veja bem, como potencial e campo, as fórmulas são parecidas. A única diferença aqui é dividido pela distância ao quadrado e aqui não. Né? Aí, o que é a coisa mais importante de você entender aqui? Ó, campo elétrico e potencial elétrico não são entidades distintas. As entidades, elas são o quê? Representações matemáticas diferentes, mas diferentes de como as cargas elétricas fonte influenciam o espaço ao seu redor. Então, assim, todas as duas, elas estão representando como que aquela carga de prova influencia a sua região. Mas elas estão representando isso de forma matematicamente diferente. Enquanto uma é uma grandeza vetorial, a outra é uma grandeza escalar. Quando você entende que todas as duas grandezas, elas estão associadas ao espaço, né? A como que aquela carga influencia o seu espaço, elas estão falando alguma informação a respeito disso. Beleza? Agora, tem uma coisa, que isso daqui pode complicar mais, né? Como que eu posso relacionar campo e potencial? O campo elétrico, ele nada mais é do que o gradiente do potencial elétrico. O que é o gradiente? É a derivada de uma função em relação à posição x, y, z. Então, por definição também, assim como a velocidade é a derivada do espaço em relação ao tempo, o resultado disso vai ser velocidade, né, média ou instantânea, o campo elétrico, ela é a derivada do potencial elétrico pela posição. Nessa posição aqui, no caso, a unidade de medida seria em metros. E é por isso que eu tenho aqui essa unidade de medida aqui, ó, que é volts por metro. Quando você deriva, né, esse V em relação à posição, você encontra o campo elétrico. Então, eles estão relacionados matematicamente dessa forma aí,
Mas lembre-se, né, o fundamental é o quê? São formas matemáticas diferentes de representar como a região está sendo influenciada por uma carga, né? Por uma carga fonte, né? São duas representações matemáticas de como as cargas fonte influenciam o espaço ao seu redor. Potencial elétrico é uma ideia abstrata. Então, beleza. É isso daqui, por isso que eu disse ali todo aquele conceito de derivada, de aqui, ó, grandezas físicas, né, vetorial e escalar. Então, pode até ver que quando eu faço essa derivada aqui, ó, em relação às posições, o que era antes um escalar, que o potencial ele é um escalar, ele se torna uma grandeza vetorial. Agora já com direção, módulo e sentido. Beleza, gente. Agora que eu posso falar sobre tensão. Por quê? Porque a tensão, ela é isso aqui, ó. Diferença de potencial elétrico entre dois pontos daquela região. Então, você tem, para você ver como a gente fala de campo, né? Você tem um campo elétrico, você tem um espaço elétrico, uma região. Se você pegar o potencial de um ponto menos o potencial do outro ponto, pronto, isso é tensão. Então, sempre que você fala em tensão elétrica, você está falando de dois pontos diferentes. Você está analisando uma diferença, como se fosse uma taxa de variação. Por isso que tudo em instalações elétricas você precisa de ter pelo menos dois pontos. Precisa ter o neutro e um fase, né? Aí o terra ele vem como uma proteção, como um a mais, né? Por questões de segurança. Mas para você ter uma tensão elétrica, você só precisa de dois pontos. E nunca um só. Beleza? Nunca um só. Mesmo quando o sistema é trifásico, uma máquina ela é alimentada de forma trifásica, aí você tem que entender como é que é o funcionamento da máquina. Mas, vamos supor, em uma casa que possui que o quadro dela é trifásico, nada mais é do que você pega combinações entre as fases ali e vai levando energia para os lugares, mas as tomadas ali dentro são todas monofásicas. Monofásica, porque você usa uma fase com o neutro. Ou até bifásica, né? Você pega aí, quando você entende isso aqui, gente, acabou. Quando você pega lá em São Paulo, por exemplo, lá tem muita tomada bifásica. Mas, na verdade, o que é por quê? Tanto faz se é duas fases, se é uma fase só em neutro. O que você precisa é de uma diferença de potencial entre dois pontos. Entendeu? É isso. Tensão elétrica é isso. A melhor forma de entender é isso daqui, diferença de potencial. Mas tem uma outra forma também de explicar isso, que é o trabalho realizado na unidade de carga. Aí você já começa a instaurar aqui o conceito de trabalho, né, por unidade de carga. Quando você faz isso daqui, ó, por unidade de carga, você também encontra tensão elétrica. Por quê, né? Por causa daquela ideia que eu falei pra você lá no começo, de energia potencial se transformando em energia cinética. O trabalho ele está muito associado com isso, com energia. Sempre que você tem um deslocamento, ou seja, você gerou energia cinética por causa da atuação de uma força, você realizou trabalho. A definição física é essa e pronto, acabou. Então, a tensão elétrica também é isso. Se você colocar ali um eletrãozinho, né, dentro de um campo, ele vai realizar trabalho. Então, você também pode falar, trabalho, então, tensão elétrica. E isso por quê? Porque eu tenho uma diferença de potencial. A gente parece que a gente tá correndo em volta do rabo do cachorro. Mas é assim... Gente, o principal, para mais fácil de você entender isso daqui, ó, você tem dois pontos com potenciais diferentes, você colocou uma carguinha ali, vai acontecer alguma coisa. Que coisa, né? Movimento. Então, movimento é energia cinética. Se eu tenho um movimento dentro desse contexto, é porque uma hora ele foi energia potencial. Então, a energia potencial se transformou em energia cinética, e isso também é trabalho.
né? Então, enfim, você vai casando uma coisa com a outra e aí tem que fazer uma força mesmo para isso aqui fazer sentido e ficar fácil. A ponto de ficar fácil, tem que fazer mais umas reflexões mentais e ficar imaginando as coisas. Aí, olha só, formas de calcular trabalho sobre uma carga. Olha só, o que eu tenho aqui, ó? Trabalho é a força vezes o deslocamento, que é o que eu falei. Se tem a atuação de uma força, tem um deslocamento, multiplica a força pelo deslocamento e encontrou o W, que é o trabalho em si. Só que eu sei que força, o que é a força? Ó, deixa eu voltar aqui, ó. Lembra que o campo elétrico E é igual a força dividido pela carga? Aí eu cheguei nessa outra fórmula. Se eu pegar essa força e isolar ela, eu vou ter o campo multiplicado pela carga. Então, ele usou essa manipulação matemática aqui para chegar nesse conceito de EQD, né? Ele substitui essa força pelo campo, aqui tem que ter uma setinha, aqui também tem que ter uma setinha. O campo multiplicado pela carga, multiplicado pela distância. Então, também é outra forma de calcular o trabalho. O negócio, gente, aqui, ó, dominar essas fórmulas aqui, de forma ao ponto de ser natural. Você pensar nisso daqui, e aí você vai entender, todo o resto são deduções matemáticas. Aquela coisa de conceito em cima de conceito. E, olha só que legal, trabalho também é outra forma de calcular trabalho, né, além desse conceito de força vezes o deslocamento, é energia potencial de um ponto menos a energia potencial de outro ponto. Então, olha só. Você tem energia potencial, tem um campo ali. Pega a energia potencial de um ponto menos a energia potencial do outro ponto. Essa subtração vai ser igual também a trabalho. Outra forma de você calcular é assim. Aí aqui eu fiz a mesma coisa. Eu sei que potencial elétrico é energia potencial dividido pela carga, então a energia potencial vai ser igual ao potencial vezes a carga, V vezes Q. Aí ele só substituiu isso daqui aqui, ó. V vezes Q, V vezes Q, né? VA vezes Q, VB vezes Q. Colocou o Q em evidência. E aí, VA menos VB. Então, é outra forma de você calcular trabalho. E a gente chega ao fim da nossa aula de hoje. Viu que a gente foi lá na eletrostática, nós fomos lá no conceito de derivada. Inclusive, isso daqui, ó, V é igual ao trabalho pela carga. A forma mais coerente, né, para você calcular isso aqui de forma instantânea, é justamente aplicar a derivada aqui em cima, né, que potencial elétrico é a derivada do trabalho dividido pela derivada da carga. Para quê? Lembra? Calcular valores instantâneos, você tem que fazer uma derivada, e a derivada é um limite. Então, enfim, aí você vai tender aquilo, alguma coisa a zero. Então, a forma mais precisa de achar esse trabalho aqui, se você olhar nos livros, você vai encontrar essa definição matemática, dW dividido por dQ. Aí você encontra tensão elétrica. Assim como os outros conceitos aí de corrente elétrica, de potência elétrica, é sempre a derivada daquilo. Que a derivada nada mais é do que a taxa de variação, né, pequenininha, para você achar um valor preciso das coisas. E só, gente. Essa aula ela vai até aqui. Queria dar a minha intenção aqui foi fazer uma revisão geralzona. Esses conceitos aqui são conceitos de ensino médio. Inclusive, eu revi até os estudos lá, segundo, terceiro ano que a gente estuda essas coisas aqui. É meio estranho, porque é muito pouco prático, né? A gente não vê eletricidade, não vê mais eletrostática. Tanto é que o próprio estudo da eletricidade, ele só começou a se tornar mais sério, a ter mais profissionais, mais professores se dedicando àquilo, quando ele deixou de ser quando saiu dessa fase da eletrostática, porque no começo era meio que inútil essa parada aqui, sabe? Tá bom, é um conceito, estudar a natureza e tudo mais, só que não era coisas práticas que eu poderia usar no dia a dia. O conceito de eletricidade ele só explodiu depois que Alessandro Volta descobriu a pilha.
Porque o que aconteceu? Quando ele descobriu a pilha, ele criou um circuito elétrico de corrente contínua. Daí o pessoal começou a desenvolver todos aqueles conceitos de circuitos, né? De resistência, de potência elétrica, de corrente. Aí que começou a surgir o conceito de corrente elétrica, passando em um condutor e tal. Mas antes disso, e olha que a Alessandro descobriu isso, gente, ó. Se eu não me engano, o Coulomb fez aqui a lei de Coulomb e logo em seguida já veio o Volta, né? Isso daí já foi em 1800, bem no começo do século XIX. Então, é meio que recente. Da maior parte do tempo, os conhecimentos de eletricidade ficaram muito concentrados nisso daqui, que é a eletrostática. Isso daqui também só chegou nesse ponto por conta lá do Newton, que fez todas aquele estudo em relação à mecânica clássica, né? Isso daqui é uma tradução da mecânica clássica aplicada na eletricidade, que também pode ser chamado de eletrostática. Mas assim, são conceitos fundamentais que, quando bem estabelecidos, facilita muita coisa no seu entendimento daqui para frente. Depois eu vou fazer ainda uma outra aula daqui para frente, né? O que aconteceu depois? Como é que a gente chegou no sistema trifásico que nós usamos hoje em dia, né? Quem que trouxe isso? Então, fica aí um spoiler no nosso próximo conteúdo, que eu vou continuar essa explicação aqui de tensão elétrica. Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula.